Com o fim da colônia e a independência em 1822, se iniciava o segundo período da educação brasileira, que finalizara com a chegada da República. Tal período caracterizava-se pela monarquia institucional, somada a ideais liberais pré-existentes, que resultavam na aplicação da educação como direito do cidadão e dever do Estado. Esse embasamento liberal trouxe a ideia de educação pública para o país no final do século XVIII, juntamente à Revolução Francesa, mas que viera a ser implantada apenas no século XIX. Dom Pedro, então, percebeu que haveria necessidade de uma legislação particular para o ensino no Brasil, e daí teria sido criada a Comissão de Instituição Pública, que lançara 2 projetos de lei, o Tratado de Educação para a Mocidade e a criação de universidades, uma em São Paulo e outra em Olinda. No entanto, a educação popular encontrava-se atrasada, pela falta de professores e pelo pagamento precário que recebeu em troca de seus serviços. Foi então publicada a memória de Martim Francisco Ribeiro da Andrada Machado, que separava a educação popular do ensino superior, que era voltado para a formação da elite. Tal sistema não teve êxito. Foi quando a Comissão Constituinte propôs a educação sistemática da educação, com o Projeto Constitucional de 1823. Esse projeto organizava o ensino desde as primeiras letras até a universidade. No entanto, o ensino era diferente entre brancos, que frequentavam a educação formal, índios que tinham catequese e civilização, e negros que aprendiam educação religiosa e industrial. O projeto foi anulado com um golpe de Estado, até que em 1824 foi criada uma carta, na qual o artigo 179 garantia a instrução primária gratuita e o ensino de ciências, belas letras e artes nas universidades. No entanto, em 1826, percebeu-se que haviam poucos recursos e que o ensino era precário. Foram assim criadas as leis de 15 de outubro e 11 de agosto de 1827, mas a educação era diferente entre meninos e meninas, e o ensino era mútuo, o qual não obteve resultados esperados no Brasil. Em 1834, por meio de um ato adicional, reformou-se a Constituição e transformou-se os conselhos provinciais em assembleias legislativas provinciais. Assim, as decisões tomadas pelo presidente da província teriam força de lei. Os estudos primários e secundários eram responsabilidade das províncias, e os estudos superiores eram monopólio do poder central. Entretanto, as províncias não tinham amparo financeiro do governo central. Logo, os ensinos elementares não obtiveram nenhuma vantagem, e escolas particulares começaram a tomar força. Apenas a escola elementar do município da corte recebia atenção do poder central, o Colégio de Pedro II. Os alunos matriculados no colégio já tinham a entrada garantida no ensino superior, mas os alunos que vinham de outros colégios deveriam se submeter aos exames preparatórios para ingressarem no ensino superior. Em 1850, a necessidade de uniformização do ensino em todo o país havia crescido significativamente. Em 1854, o ministro Couto Ferraz adotou as primeiras medidas em prol dessa uniformização. Criou-se uma Inspetoria Geral da Instituição Primária e Secundária no município da Corte, para fiscalizar e orientar o ensino público e particular dos níveis primário e médio na cidade do Rio de Janeiro. Instituiu-se que o ensino primário seria gratuito e constitucionalmente direito de todos. Exigiu-se que os estabelecimentos particulares apresentassem relatórios trimestrais aos delegados das províncias. Na corte, a matrícula de crianças entre 5 e 15 anos era obrigatória, com exceção dos escravos. Porém, a falta de pessoal docente devidamente habilitado, entre outras causas, impedia a ampliação e o enriquecimento do ensino elementar. A primeira medida para formar docentes foi em 1835, com a Escola Normal de Niterói do Rio de Janeiro, depois na Bahia, no Ceará e em São Paulo. Entretanto, as escolas funcionavam com uma organização rudimentar e o currículo era pouco acima das escolas primárias. Em 1864, apenas 8.600 alunos aproximadamente estavam matriculados, ou seja, 1/10 da população, ou 1 a cada 80 habitantes recebiam instrução primária. A maioria dessas pessoas vinham do patriarcado rural e pequena burguesia, buscando ter acesso às escolas superiores.
Logo, as profissões liberais. Nas décadas de 1870 e 1880, foram apresentados projetos de reforma que instituíam a participação de iniciativas privadas e do governo central no ensino. Sendo assim, o ministro do Império, Carlos Leôncio de Carvalho, promulgou 2 decretos. O decreto de 20 de abril de 1878, que alterou a estrutura curricular do Colégio de Pedro II, estabeleceu a frequência livre e os exames parcelados preparatórios aos cursos superiores, destituiu as aulas de religião aos alunos que não eram católicos e alterou o bacharelado em letras, para atender alunos que não eram católicos. O decreto de 19 de abril de 1879, que estabeleceu liberdade para iniciar escolas e cursos de todos os tipos e níveis. Os professores poderiam lecionar sem passar por provas de capacidade e tinham permissão de liberdade religiosa. Os alunos de baixa renda tinham assistência em vestuário e livros, e foi introduzida a obrigatoriedade na educação primária. O primeiro grau tinha duração de 6 anos e incluía os alunos entre 7 e 14 anos. Seu currículo seria baseado em noções de coisas e ginástica. O ensino sobre religião seria facultativo. Já o segundo grau tinha duração de 2 anos e seria introduzido, por exemplo, noções gerais dos deveres do homem e do cidadão, noções de lavoura e horticultura, noções de economia social e de economia doméstica para as meninas e prática manual de ofícios para os meninos. Entretanto, poucos aspectos elencados neste decreto foram executados, principalmente por falta de exigência da população, e o Império não tinha forças para realizá-los. Em 1882, para substituir a reforma promulgada por Leôncio de Carvalho, Rui Barbosa apresenta ao Parlamento Brasileiro pareceres que visavam uma reforma no ensino primário, secundário e superior. Assim, as reformas incluiriam uma nova escola primária. Ela teria 8 anos de duração e seria subdividida em 3 graus, o elementar, o médio e o superior. O dia escolar seria aproximadamente de 6 horas, envolvendo atividades de classe e exercícios de ginástica. O elemento mais importante de toda a reforma era o método intuitivo, baseado na indução em um raciocínio até chegar a uma causa, ou seja, do particular para o geral, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato. As 2 últimas décadas do Império foram caracterizadas por grande propagação de ideias, de filosofias cientificistas e liberais, e principalmente pela valorização da educação. Com isso, foram realizadas diversas conferências pedagógicas e marcada pela presença de colégios e educadores de renome. É importante ressaltar que o ensino secundário para o sexo feminino alcançou êxito a partir de 1878. Na última sessão do Parlamento do Segundo Império, em 3 de maio de 1889, Dom Pedro II sugere para a área educacional a criação de um Ministério de Instrução Pública, a implantação de escolas técnicas, de 2 universidades e faculdades de ciências e letras em algumas províncias. Apesar dos pareceres de Rui Barbosa e a última fala do trono feita por Dom Pedro II, o Brasil não tinha nenhum aspecto social e econômico que favorecesse essas profundas transformações na educação brasileira. Portanto, a República herdou do Império a tarefa de estruturar em bases democráticas a escola pública e a responsabilidade de difundir a ideia de uma escola primária e secundária como escola formativa e aberta a qualquer cidadão brasileiro.